Olá, bom dia. Eu sou a professora Carla Nascimento, coordenadora do curso de Pedagogia da Unicristos. Agradeço aqui a presença de todos. A gente, mais uma vez, inicia, né, a nossa roda de conversa, o segundo e último dia, né, do nosso evento. Nós temos 3 sessões, assim como ontem, e essa primeira sessão, ela trata sobre a educação à distância e virtualização do ensino. A outra vai ser conduzida com a professora Juliana, e teremos uma terceira sessão, e que vai ser também conduzida pela professora Isabel. Então, iniciamos aqui, eu quero agradecer a presença dos que estão aqui, né, vou aqui apresentar o professor Ailton, que esteve mediando uma roda ontem, né, e nos agraciou com a sua explanação e dos demais convidados dele, né, inclusive o professor Kilder, ele também está aqui, presente, e o professor Ailton, além de nosso professor do curso de Pedagogia e dos cursos de Administração da Unicristos, ele é coordenador, professor conteudista do curso de Matemática, semipresencial, também do Instituto UFC Virtual, avaliador da revista científica em Educação à Distância, EAD em Foco, autor de conteúdos matemáticos da Proton Educacional, professor da Universidade Vale do Acaraú, professor titular do Núcleo de Educação à Distância aqui da Unicristos. Ele é graduado em Matemática, mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Ceará, e desenvolve trabalhos e pesquisas em Educação à Distância, Ensino na Matemática, Metodologia de Ensino, Tecnologias do Ensino, e atualmente é professor do curso de especialização Lato Sensu em Ensino na Matemática do Vale do Acaraú, também atual coordenador de disciplina do programa UAB-UFC, técnico da Secretaria de Educação de Maracanaú, com ênfase em tecnologias educacionais. Bom dia, professor Ailton. Muito bom dia, professora Carla. Bom dia a todos que estão aqui presentes. E estamos aqui prontos para contribuir para esse momento tão importante, né? E certamente vai ser bastante enriquecedor para todos nós. Verdade. Essa nossa roda de conversa, nós vamos iniciar falando um pouco sobre a conceitualização, as características, né, a definição de cada termo, e por que surgiu tantos termos de um tempo para cá, né, que a gente tem visto, principalmente com essa situação que nos leva, que é esse período pandêmico, né. Mas o que nos motivou para o tema é exatamente o fato de que as pessoas estão escrevendo sobre o que está acontecendo e, em meio a essa escrita, existe uma confusão de conceitos, né, da educação à distância, da virtualização e do ensino remoto, né? Acaba que, no tema que nós propomos, não aparece nem ensino remoto, nem o ensino híbrido, e nem do distanciamento social, mas acaba que uma coisa levando a outra. Vocês vão ver que, durante a nossa fala, a minha e a do professor Ailton, vocês vão ver que acaba que uma trazendo um outro termo, né, e que a gente precisa conhecer a característica de cada um, tá? Então, a gente sabe que a educação à distância, ela não inicia com a tecnologia digital, ela vem muito antes disso, né? Nos anos 40, nós já tínhamos aqui no Brasil o Instituto Monitor e o IUB, que é o Instituto Universal Brasileiro. Os dois eram por correspondência, e eles hoje ainda continuam, funcionam, mas na utilização dos recursos da web, né? Principalmente se utilizando de AVA, de Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, eles se renovaram a partir da evolução tecnológica surgida, né? Então, eles caminharam junto, isso é que é o bacana. Então, na fala ontem da professora Sinara, do professor estar sempre buscando se inovar, aberto ao novo. Esse é o propósito da educação, né? Principalmente no momento que estamos vivenciando. Então, a educação à distância,
Aqui no Brasil, nós só temos dois tipos de modalidade, a distância e presencial, né? E a educação à distância no Brasil, ela vem se renovar, né? Junto com as tecnologias, vem caminhando, buscando uma trajetória próxima à tecnologia, né? Principalmente com a disseminação dos recursos da web, né? A partir do decreto de 2005, que foi institucionalizado, né, aqui no Brasil, essa modalidade de ensino. Então, observem que a educação à distância, ela, a partir desse decreto, se utiliza desses recursos, né, da web. Mas o que acontece nesse período? Nem todos têm acesso à internet. Então, há uma necessidade de virtualizar o ensino. A gente pensa que a virtualização foi a partir de agora, né, com a necessidade do isolamento social e a necessidade dos professores tentarem virtualizar para repassar isso para os alunos. Isso não vem de agora. Valente, nos seus artigos sobre o assunto, Valente já começava a escrever sobre a virtualização em 98, né? Então, essa virtualização, ela aparece até porque, em 2005, com o decreto, nem todo mundo tinha acesso à internet. Então, houve a necessidade de virtualizar esse ensino, e aí começa a virtualização. Eu vou virtualizar a minha aula, seja produzindo slides, né? E naquela época a gente se utilizava muito dos aplicativos de escritório, né? Que a gente chama da Microsoft, né? E também, paralelo, o LibreOffice, o BROffice, que vem com aquela filosofia do software livre, né? Então, esses recursos eram muito utilizados, né? Porque nem todo mundo tinha acesso à internet. Então, essa virtualização, ela chega por meio de slides, ela chega por meio de livros digitais, ela chega também por meio de CDs ROM, né, que eram CDs que poderiam ser entregues ao aluno via correio. Então, todo esse aparato era virtualizado, tentando amenizar a internet que ainda não chegava aos professores e nem muito menos aos alunos, né, na época. Então, essa virtualização, ela vem desde 98, Valente já falava sobre isso. Aqui no Brasil, com o decreto de 2005, ela foi fortemente utilizada, até que chegamos num momento em que uma parte da população tem mais acesso à internet, né? Mas isso ainda é pouco, porque com essa situação da pandemia, a gente observa que muitos alunos ainda não têm acesso à internet, né? E esses recursos, eles ficaram muito apresentados porque nós nos deparamos com uma situação inesperada, né? Todo mundo se deparou com essa situação. E aí, essa virtualização do ensino, que lá nos anos 2000, a gente já começava a trabalhar com ela foi novamente apresentada, né? Apresentada num contexto de que, sim, estamos nos utilizando da virtualização para tentar abarcar o maior número de alunos possíveis, né? E professores também. Mas, paralelo à virtualização do ensino, apresenta-se o termo ensino remoto. E aí, o que é esse ensino remoto? Mais uma vez, eu volto aqui a dizer, a nossa modalidade, a modalidade que temos aqui no Brasil, ela é a distância, modalidade à distância e a modalidade presencial. Então, onde é que fica o ensino remoto? O ensino remoto, ele está muito mais próximo do presencial do que da educação à distância, propriamente dita, não é? Então, esse ensino remoto, ele vem com uma característica de tentar amenizar e aproximar também
esse distanciamento, né, do aluno, aproximar o aluno do professor. E aí, se vocês se depararem, né, com o contexto que estamos vivendo, inicialmente, em março, em abril, maio, as instituições, elas estavam querendo trabalhar as 2 horas de aula, né, que nós tínhamos no curso de educação à distância, no curso presencial, numa aula síncrona, totalmente síncrona, né? E aí eles mesmos perceberam que não é possível. É muito difícil que fiquemos mais de 1 hora de frente para a tela, né? Então, foi necessário repensar o currículo, uma coisa que o professor Ailton falou ontem, né? A história do repensar o currículo, repensar metodologias e repensar até o conteúdo como forma de amenizar esse distanciamento, né, que foi tão rápido, né, que nos pegou de surpresa, tá? Então, a educação à distância é uma modalidade de ensino. Quando tudo voltar à normalidade, ela vai continuar sendo, né? E da mesma forma a presencial, ela é uma modalidade de ensino e com o voltar, né, da normalidade, nós também voltaremos com a modalidade presencial. Então, esse recurso, né, do ensino remoto, ele trouxe um momento rápido, instantâneo quase, né, de aprendizagem e da necessidade. Mas a gente sabe que esse ensino remoto, ele também não é de agora. E países que enfrentam guerras, outras pandemias, eles já se utilizam desse ensino remoto. Então, ele não aconteceu agora, né? E muitos desses países, o ensino remoto, ele não é caracterizado somente pelo o acesso síncrono do momento real ali, do acesso de videoconferências. Não, esse ensino remoto, ele também pode ser analógico, né? Então, existe também esse aspecto que a gente acha que o ensino remoto, ele precisa ser totalmente conectado na internet, né? Se a gente pensar no ensino remoto em países que estão em guerra, nem sempre eles contam com a conexão na internet ali a todo momento, tá? E aí, a ideia de diferenciar esses termos é que você compreenda isso, que educação à distância é uma modalidade de ensino que ela possui princípios de autonomia do aluno, flexibilidade, também da comunicação múltipla, seja pelo fórum de discussão, pelas atividades no ambiente virtual de aprendizagem, ou não, fora dele, né? Hoje nós temos tantos recursos. Ontem a professora Sinara apresentou o Bitminter, que eu também uso muito nas minhas aulas, e esse recurso, você joga na web, né, ali no momento com os seus alunos, eles acessam pelo link e participam, né? Quer dizer, é um recurso muito bacana, onde os alunos podem ter acesso rapidamente e participar de uma outra forma, tá? Então, essa ideia de mostrar para vocês, de identificar o que é educação à distância e o que é ensino remoto, o ensino remoto, ele é uma situação que hoje nós estamos pontualmente utilizando, mas ele não existe, não inicia o seu processo agora, ele já vem de um tempo, né? A gente experienciou isso porque estamos precisando desse ensino remoto agora, e faz-se necessário no momento, né? Aí tem-se a pergunta, será que ele continua? Ele, sim, pode continuar, mas a modalidade presencial, ela vai continuar sendo trabalhada e quando voltarmos à normalidade, né? Então, na escrita de vocês, né, enquanto alunos, quando estiverem fazendo lá,
se posicionando em relação ao período pandêmico, não coloquem esse momento como a educação à distância. Nós temos, sim, recursos que nos utilizamos para esse fim, né? Para diminuir esse distanciamento. Agora, pensando bem, será que esse termo já é há muito tempo trabalhado, já está regulamentado, legalizado, educação à distância? Mas será mesmo que é à distância? Será que nós temos isolamento social? Será que não é isolamento físico que nós estamos tendo no momento, né? Porque o social, a gente continua no WhatsApp, a gente continua nas videoconferências, a gente liga para o outro, conversa, pergunta se está bem, como é que está a família, abre a câmera, né, e conversa com um ente familiar que está distante, enfim. Mas aí tudo isso é uma parte da reflexão. Será que estamos mesmo vivendo um isolamento social ou será que estamos vivendo um isolamento físico? A mesma abordagem eu trago para a educação à distância. Será que é uma educação à distância ou é uma educação sem distância, como diz o professor pesquisador Romero Tori, né, que ele diz, ele tem até um canal, talvez é interessante vocês possam assistir, o canal Educação Sem Distância. E aí ele aborda que por que é sem distância? Porque eu tenho todo um aparato tecnológico que pode sim minimizar esse distanciamento, né? Por meio do fórum, da participação, da interação de um fórum, de um chat quando se tem, de uma tarefa que é trabalhada colaborativamente, outro aspecto que chega muito fortemente, né, com a chegada da Web 2.0, com essas ferramentas de colaboração existentes, que faz com que o aluno pode sim produzir colaborativamente com o outro, com o seu professor mediando, né? Então, isso hoje nós temos, e temos muitas ferramentas bacanas que podem aproximar cada vez mais. Por isso que ele diz, educação sem distância, eu concordo plenamente com esse termo, né? Só que não dá mais para a gente repensar esse termo, porque é um termo já legalizado, né? E realmente já é uma situação já apresentada. Mas o que é bacana explorar é exatamente isso, desse aspecto, né, que nós estamos vivenciando. E aí, com certeza, vocês já ouviram falar em ensino remoto emergencial, né? E aí, mais uma vez, a emergência no fato de que a gente não estava pensando nisso. Só que já estamos há um tempo. E eu acredito que hoje a gente não vai mais tratar de ensino remoto emergencial, e sim ensino remoto planejado, né? Porque a gente já passou por aquele momento de emergência, né? E agora estamos já planejando, repensando recursos para se utilizar e pensar uma comunicação mais dinâmica, nas atividades mais dinâmicas com os nossos alunos. Pensando nisso, eu vou aqui passar aqui fazer uma pergunta aqui ao professor Ailton, né? Professor Ailton, quais as estratégias pedagógicas de utilização de tecnologias digitais e online você, enquanto professor técnico, né, da Secretaria de Educação de Maracanaú, adotou ou está adotando com os professores, as professoras lá da escola de Maracanaú, durante esse período de pandemia do Covid-19, né? Perfeito, muito boa a pergunta, professora. E só voltando, meio que complementando essas diferenciações que a senhora bem destacou entre essa questão do ensino remoto e educação à distância, um outro parâmetro que também é bem distinto entre ensino remoto e educação à distância é o sistema de avaliação, né? Que também a gente pode deixar isso muito claro e distinguir muito bem realmente qual é a característica de um e qual é a característica do outro. E assim, por exemplo, na educação à distância, né, esse processo de avaliação, ele tem todo um cuidado,
né? Então, ele tem todo um preparo, né, de fornecer elementos suficientes para que o aluno possa, de fato, se preparar, possa compreender, né, quais são os conteúdos abordados, em que é que ele vai ser avaliado, porque há toda uma estrutura de uma organicidade para que essa avaliação ela possa ocorrer. Já na avaliação remota, ela não tem uma padronização, né? Então, assim, ela não tem um planejamento de avaliação, né? Até porque, como a professora acabou de falar, né, há também essa questão do ensino remoto emergencial. Se está tudo tão emergente para preparar conteúdo, imagine preparar um processo de avaliação, né? Então, isso também distingue muito bem o que é uma educação à distância e o que é o ensino remoto. No sentido de como é que isso é feito, de como é que isso está sendo trabalhado, por exemplo, lá no município onde eu tenho um vínculo, né? Eu também faço parte do Núcleo de Tecnologias Educacionais do Maracanaú, né? Então, lá eu atuo como técnico da secretaria e a minha função lá é de formador. Então, lá a gente tem uma estrutura de laboratórios, algumas escolas, né, aproximadamente 56 escolas do município, ela tem, dentro da sua unidade escolar, laboratórios de informática, que é exatamente um espaço pedagógico onde o professor do laboratório, ele serve como um recurso adicional para auxiliar a todos os outros professores daquela instituição a subsidiar, né, a questão da metodologia, como é que vai ser trabalhado com os alunos, né? Então, ela serve de suporte para os professores, e o nosso papel lá no NUTEM é exatamente fornecer elementos, conteúdos, formações, né, mensais para os professores do LIEM, para que eles possam ser nossos multiplicadores. Então, uma das ideias que a gente defendeu muito, né, para esse momento que a gente está vivenciando, é esse cuidado, principalmente com relação a essa dificuldade, com relação à questão do acesso à internet, embora, né, a gente saiba, né, que o Brasil como um todo, né, a nossa internet ainda não, aliás, a América Latina como um todo, ela não tem uma internet de qualidade. Então, esse já é um impeditivo. Então, pensando nessa possibilidade de ter esse agravante, o que é que a gente faz lá no NUTEM, o que é que a gente propaga para os nossos professores do LIEM? É também trabalhar ferramentas offline. Então, foi o que a gente fez. Muito antes, né, a gente parece que meio que previa tudo isso, mas a gente já tinha nas nossas formações esse cuidado, porque a gente conhece a realidade da escola pública, né? A gente conhece a realidade dos nossos alunos. Então, a gente já tinha feito, né, baixado em vários jogos online que estavam lá, né, disponíveis na internet, a gente online, colocou num CD e entregou para os professores do LIEM para que eles possam trabalhar de forma offline, para não ficar na dependência da internet. Então, foi uma das estratégias que a gente utilizou. A gente fez esse trabalho para o professor do LIEM, para que ele pudesse dar continuidade ao trabalho que ele desenvolve lá na sala de laboratório com os professores. Dessa forma, a gente conseguiu minimizar, né, o impacto. Outros professores que têm mais habilidade, que estão mais à frente, são mais atuantes, eles utilizaram suas próprias plataformas, né, de divulgações, como o próprio canal do YouTube, para quem tem também já acesso à internet, algumas escolas têm isso, né? Então, ela preparou a aula e disponibilizou no YouTube, e também, né, pensando nessa questão da sincronicidade e não síncrono, né? Porque, como foi bem falado pela professora, nem todo mundo... Várias pessoas foram convidadas, mas por alguns motivos eles não estão aqui conosco devido a vários imprevistos. Então, no processo lá de avaliação e educação também no município acontece muito isso. Então, o que é que a gente pensou? Olha, prepara o conteúdo, prepara uma aula bacana, desenvolve esse processo e disponibiliza, porque o aluno, quando o pai do aluno chegar à noite, que muitas vezes é um celular para a família toda, então ele vai conseguir acessar essa aula, para ele não perder, é para tentar mitigar, né, mitigar essa questão desse acesso, né, entendeu? Então, assim, o nosso professorado lá, de certa forma, eles estão, né, tendo esse suporte. Nós somos bastante atuantes nesse cuidado de tentar levar para o professor do LIEM e ele duplicar isso lá na sua unidade escolar, para que a gente não tenha tantas percas, né, no final do ano letivo. De uma maneira geral, é a forma que a gente está atuando, e assim a gente está conseguindo, professora e os demais colegas, atender, né, minimamente essa questão curricular, né, que foi um outro problema que a gente teve lá, a questão da reformulação do currículo, né, e a gente tinha que, de fato, priorizar o que era realmente extremamente importante para cada série, né, para cada unidade, né, ano 1, sexto ano, sétimo ano, enfim, para toda a educação básica lá, a gente também teve esse cuidado de reformular
a questão curricular também. Professor, e esses recursos, né, offline, vocês disponibilizavam em algum pendrive? Eu pergunto isso porque eu e a professora Juliana, nós participamos muito tempo de projetos nas escolas, e em alguns momentos a gente se deparava exatamente com isso, com as escolas que não tinham um bom acesso de internet, né, ou então a internet oscilava bastante. E aí a gente acabava repensando, digo, não, a gente tem esse acesso à internet, a gente se utiliza desses recursos, mas vamos pensar aqui no plano B, C, né? E lá né? Sempre tem que ter, né? Quando a gente se utiliza das tecnologias, com certeza, né? E lá no Maracanaú, como é que vocês estavam fazendo em relação a isso, para disseminar esses offlines, né? Pronto, foi o que eu destaquei. A gente pegou e compilou, né? A gente fez um trabalho de pesquisa, por exemplo, eu sou da área da matemática. Então, eu fui navegar pela internet, procurar conteúdos referentes, por exemplo, a educação infantil. O que tem de matemática lá para a educação infantil? Então, eu fui fazendo a coletânea, buscando, né, elementos, né, objetos virtuais de aprendizagem, sites, né, que estavam lá disponíveis, e que a gente pudesse fazer a conversão para HTML, de busca. E aí os meus colegas também lá do núcleo foram buscar em outras áreas, na geografia, na português, em ciências, história. Então a gente montou e colocou isso tudo num CD ou em pendrive. A gente estava disponibilizando dessa forma, né? Tudo em HTML, exatamente para que o professor pudesse chegar lá na sua escola e pudesse repassar isso sem precisar do auxílio da internet. Porque lá no núcleo a gente tem internet, oscila bastante, mas quando ela está no momento bom, então a gente aproveita e fez esse trabalho, né, de uma espécie de um compêndio, né, e consolidou tudo isso por séries, né, então, primeiro ano português, segundo ano matemática, terceiro ano de geografia, então a gente foi juntando isso série a série, né, colocando num pendrive e disponibilizando, né, para o professor. E nas nossas formações, que ocorrem sempre uma vez por mês, quando eles iam para lá, para essas formações, eles também aproveitavam e copiavam esse material nosso, né, para levar lá para a escola. E em outros momentos, a gente também fez trabalhos, professor, de ir lá na própria unidade escolar, né, a gente era o nosso chamado de formação itinerante, ia lá e falava diretamente com os professores regentes, com o apoio do professor do LIEM, né, de como é que eles podem trabalhar, né, como é que seria a metodologia aplicada com esses recursos que a gente tinha colocado, né, de que forma ele pode trabalhar matemática usando, por exemplo, softs, né, matemáticos, né, o IGEON, o CABRI, então teria também esse momento, exatamente para que o professor também pudesse ter mais um recurso, tivesse mais uma ferramenta acessível para ele, e não ficar restrito também, né? Então ele pode ir mais além, né? Então o nosso papel lá também foi esse, de diversificar as possibilidades para que o professor regente e o professor do LIEM, eles pudessem ter essa conexão e, assim, né, o aluno ser beneficiado com todo esse processo, né, e esse cuidado que a gente estaria tendo com eles, entendeu? O bacana é que na sua fala me remete aqui tantas coisas boas que participei junto com, aqui no caso, a professora Juliana e outros professores lá da UFC, e quando você falou de alguns softwares, né, eu me lembrei do GeoGebra, do Dr. Geo, que é um software livre, e assim, na sua fala, eu vi muito a virtualização do ensino, né, não deixa de ser, porque já que eu não posso trabalhar online, eu vou trabalhar o offline, e aí o offline é o quê? É essa virtualização mesmo, né, tentar virtualizar de alguma forma, né, já que eu não consigo por meio do online, eu vou tentar fazer por meio do offline. Quando você me falou do pendrive, eu lembro que bem no comecinho a gente fazia isso no CD-ROM, né? Só que hoje, muitos dos notebooks, muitos dos computadores não tem mais o drive, né, o leitor. E aí passamos para o pendrive, né? E em alguns momentos, algumas pessoas se utilizam do HD externo, outros de cartão, né, de memória, enfim. São dispositivos que, até nesses dispositivos, a gente vê uma evolução, né?
E aí a educação, até a educação, ela diferencia do ensino, né? A educação, ela é muito mais abrangente, né? Ela traz tanto as modalidades, né, da distância presencial, como também de sub-áreas. Nós temos tecnológica, a ambiental, enfim, são muitas, a de campo, né? Então, são muitas áreas, né? Sub-áreas que a educação abraça, né? Já o ensino, ela também possui algo muito forte, que é exatamente esse processo, a preocupação do ensino, né? Seja ele analógico como digital, né? E o mais interessante da sua fala, professor, é esse aspecto da preocupação de repassar isso para os professores, né? Da educação básica, principalmente, porque no comecinho, eles foram muito bombardeados de informações e muita gente ficou à espera de que eles pudessem conhecer tudo, saber tudo. E, na verdade, né, por uma deficiência também de formação, né? Se a gente for ver aqui os currículos dos cursos de pedagogia, os cursos de licenciatura, eles não tem, não é desde o começo que a gente vê tecnologia da educação. Me lembro que na minha graduação, informática educativa era optativa, fazia quem queria, né? Então, é uma coisa assim que a gente percebe o grau de importância, né? E hoje eu acredito que a educação não vai. Há muito tempo a gente luta, a gente que é da área da tecnologia, está sempre lutando pela causa, né? Mas parece que agora as pessoas acordaram mesmo de uma coisa que já desde os anos 90 a gente vem trabalhando, né? Isso aí eu percebo muito claramente. A gente tem aqui um comentário aqui da professora Andréia, que diz: acredito que uma das maiores dificuldades do ensino remoto foi a avaliação, especialmente da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Professor Ailton, como é que foi lá nas escolas do Maracanaú em relação à avaliação? Para a modalidade presencial, se utilizando desse ensino remoto, como é que foram as avaliações? Certo. Sim, só também voltar um pouquinho aqui o ponto também, professor, essa questão que a senhora acabou de falar sobre só agora que talvez a graduação está olhando um pouco com mais atenção para essa questão do uso dessas tecnologias. Como a senhora bem falou lá no início, eu também trabalho como um professor conteudista aqui no Instituto UFC Virtual, escrevo disciplina da área de matemática. E aí eu estava exatamente, na hora da sua fala, eu fiquei me lembrando disso, né? Em 2012, né, foi que a gente começou a inserir na grade curricular da matemática, da licenciatura em matemática lá do Instituto, essa questão da tecnologia. Então, eu fui o responsável por escrever, por exemplo, uma disciplina chamada Informática no Ensino da Matemática. E aí foi exatamente nessa disciplina que eu escrevi que os nossos alunos, a partir de 2012, que passaram a ter esse olhar, né, sobre essa questão dos softwares, dos objetos virtuais de aprendizagem, do que é um repositório, né, virtual de aprendizagem. Aí eu coloquei nessa disciplina exatamente elementos que eu não tive na minha graduação, na minha formação. E aí eu entro a escassez e a dificuldade que é para o professor atuar num campo onde ele não teve formação nenhuma, né? E isso, e ainda é uma realidade em pleno século XXI, né? Então, assim, é um ponto até de inflexão, um ponto de análise que a gente precisa ter, e aí, falando para todo mundo que está aqui, que também possa fazer parte de outras instituições, levar isso, né, que você uma posição lá dentro, de reformular esse processo, né? E voltando para a sua pergunta sobre essa questão, como é que foi o processo de avaliação e como é que está sendo, né? Porque ainda o ano letivo de 2020 ainda não terminou lá, tá certo? A gente vai terminar agora em 2021. O ano letivo não coincide com o ano cívico, né? Principalmente com a situação que a gente está vivenciando agora. O processo de avaliação lá, professor, ocorreu muito de forma contínua, né? Então, a professora disponibilizava através do WhatsApp, né, muitas vezes tendo que fazer impressões das atividades, e aí o pai ou a mãe ou até a própria escola tinha que disponibilizar alguém para ir deixar
na casa do aluno, né, esses materiais didáticos, porque muitos realmente têm a tecnologia. Então, a gente não poderia também deixar esse pessoal de lado. Então, é todo mundo tentar minimizar o impacto para todo mundo. Então, foi formas que também foram sendo colocadas, né, inovações durante o processo, para que a gente pudesse abarcar a maior quantidade de pessoas, né, e de alunos. Então, o processo de avaliação ele ocorreu dessa forma, aproveitando, né, a entrega da atividade, né, não teve uma prova escrita onde todo mundo foi lá para a escola e como era da forma presencial, até porque temos que evitar essa questão da aglomeração. Então, a avaliação ela foi contínua e continuada, né, e levando sempre aqueles que não tinham dificuldades maiores, eles iam ser beneficiados na própria casa, era impresso lá na Secretaria de Educação, ou muitas vezes na própria unidade escolar, iria precisar, e entregava lá para a mãe ou para o pai, né, depois ele dava um devolutivo, né, disso. Então, esse acúmulo de atividades iria servir como parâmetros para uma avaliação daquele aluno, certo? Professor, isso aí é ensino remoto, né? Novamente, eu quero esclarecer aqui que o ensino, quando a gente fala, né, do ensino remoto, a gente só pensa na web que está uma conferência, utilizando esses recursos, né, que aparecem com os outros, né, Zoom e outros, mas esse fato de fazer se utilizar da tarefa, fazer a impressão, entregar, também faz parte do ensino remoto, né? Então, na escrita, principalmente na compreensão, que já está pensando no seu pensamento, né? Na hora da escrita, se quiserem reforçar esse aspecto agora no remoto, se preocupem em diferenciar a modalidade de distância do ensino remoto, a modalidade presencial, porque são coisas diferentes. Perfeito. Houve um pouco de falha na sua fala aí, professora. E aí eu queria que a senhora repetisse o que a senhora destacou. No finalzinho, não compreendi muito bem. Caiu rapidamente e voltei. Uhum. Então, que é uma dificuldade. Assim, só reforçando, isso que é uma dificuldade, né? Então, assim, o que eu falei, que isso que você colocou, na impressão da tarefa, de chegar a tarefa na casa do aluno, isso também faz parte do ensino remoto, né? E os nossos alunos, quando estiverem se preparando para o TCC, e se esse for o aspecto, o foco do estudo, que pensem que tentem diferenciar os conceitos, para não colocar tudo na mesma cesta, né, no mesmo saco. Existe essa diferenciação. Tá? Outra coisa que uma comentário que a professora Juliana colocou aqui, que é também necessário ver também as questões relacionadas à diversidade de práticas e metodologias também no meio virtual. A variedade de recursos vai contribuir na construção de novos modelos didáticos. O professor precisa sempre aliar a inserção dos recursos ao planejamento e alguns pedaços dos mesmos. É necessário repensar a formação docente. Sempre, né? A formação docente, que como a professora Cidade disse, que nunca para de estudar. Realmente, nunca para de estudar. Eu acho que o professor também falou isso na aula de ontem. Nunca deixamos de estudar, porque principalmente aquelas pessoas que estão nessa tecnologia, cada dia não, né? A gente vai ter. Né? São recursos novos e está preocupado com isso público. Ai, cai de novo. Eu acho que a professora está tendo dificuldade aqui. Deixa eu aproveitar, professora, que quando a senhora retornar aí, eu acho que caiu. Pegando essa fala da professora Juliana, essa questão da formação, eu acho que é um dos legados, viu, professora Juliana, que a gente vai ter
dessa pandemia, nesse aspecto de formação de professor, é exatamente essa remodelagem que a gente tem que ter, né, passar a ter. Perceber que esse aviso que a gente está tendo, né, das metodologias de ensino que a gente já vinha desenvolvendo até então, elas por si só, elas não terminam com elas, né? A gente precisa exatamente fazer esse upgrade, buscar novos mecanismos, porque quem sabe se no próximo ano, daqui a 2, 3 anos para frente, a gente não tenha outro momento dessa forma. E aí a gente não ser pego desprevenido totalmente. Tem um outro ponto, um outro aspecto que a professora bem destacou e está frisando muito bem essa diferenciação entre educação à distância e ensino remoto. Eu quero aproveitar aqui, eu vou até compartilhar com vocês aqui, né, deixar aqui um link para vocês fazerem o download, quem quiser. São livros de referência assim, muito importantes para quem quer realmente atuar nessa questão da educação à distância e entender, né, que é chamada educação à distância, né, o estado da arte. Então, eu vou disponibilizar um link aqui, onde você consegue fazer download desses dois livros, tem volume 1 e volume 2, tá certo? Que são disponibilizados pela Associação Brasileira de Educação à Distância, né, que é a ABED. Então, essa associação, ela está à frente, né, dessa questão da educação à distância do nosso país, e ela sempre fomenta, né, esse cuidado que a gente precisa ter com relação a esse processo de trabalhar na educação à distância. Então, eu vou disponibilizar para vocês, para todos que estão aqui junto conosco nesse momento aqui nessa live, um link, onde nesse link você consegue fazer o download desses 2 livros. São livros excelentes, né, assim, para quem está realmente querendo escrever sobre a educação à distância e ter esse cuidado, como a professora Carla bem está colocando, de diferenciar o que é o ensino remoto, o que é a educação à distância, quais são as características da educação à distância, qual é a importância dela, né, para o processo de ensino e aprendizagem que hoje a gente tem, né. Então, esse trabalho de escrita, que realmente é muito delicado, tem que ser muito delicado, com muita atenção e com muita fundamentação, vai fazer muito sentido, né, vocês terem acesso a esse material, tá certo? Então, esse material que eu estou colocando agora para vocês, né, vai servir como um subsídio para todos aqueles que estão preparando, né, se preparando para escrever, ou querendo submeter artigos ou material científico para congressos, eventos, você consegue realmente escrever o seu material, o seu artigo de forma fundamentada, né? Então, professor, eu estou comentando aqui com os colegas exatamente que eu vou disponibilizar aqui para todos que estão presentes um link onde ele consegue baixar 2 livros que são referência para nós que trabalhamos com educação à distância, que é Educação à Distância, né, o Estado da Arte, tanto volume 1 como volume 2, tá certo? Então, eles conseguem baixar de forma gratuita. E isso Frederico Lito. Exatamente. Né? Frederico Lito. E Marcos Formiga, exatamente. Então, esse material, ele vai servir como mais uma ferramenta de subsídio na hora da escrita sobre a educação à distância, sobre as características dessa educação à distância, né? Enfim, todo o processo, né, que envolve essa questão da educação à distância, tá certo? E realmente, como o Eduardo bem colocou aqui, né, os profissionais da educação, eles também precisam estar em constante processo de formação pedagógica. Isso aí é uma situação sine qua non, né, digamos assim, é fundamental, é essencial. O professor, né, o profissional da educação, ele tem que estar constantemente se atualizando, né, independente do contexto, independente da situação, porque é de onde ele consegue beber para poder realmente fazer o seu trabalho bem feito. Né? É verdade. E, aliado a isso, professor, a gente também não pode também pensar que a culpa, né, está toda no professor, porque ele também precisa de tempo para estudar, ele também precisa de tempo para pesquisar, né? Até testar os recursos, ele também precisa desse tempo para saber exatamente quais são os recursos que são melhores, né? Aqueles que ele realmente vai utilizar e vai ter um ganho, tanto no ensino quanto na aprendizagem dos alunos. Mas me preocupa muito, no início da pandemia, né, do isolamento físico, né, nem social, né, porque a gente continuou se falando, continuou trocando ideias, seja por vários outros recursos, mas o que a gente percebe é que no comecinho, a sociedade caiu em cima do professor, porque ele não estava fazendo o recurso direito, porque a videoaula não estava legal,
mas ele se deparou numa situação inesperada, né? E aí os nossos governantes, eles precisam compreender isso, da necessidade de ter formação docente, mas que ele também considere isso e dê necessidade, e dê momentos que favoreçam essa formação. E também, não só a formação, o estudo, né? Porque fica muito difícil um professor trabalhando 3 expedientes, ele ainda conseguir estudar, se reinventar, buscar recursos novos, né? Repensar a sua estratégia pedagógica, né? Então, a gente também tem um outro lado, né? Tem um outro lado mais político, que a gente não pode deixar de mão, né? Mas também tem um outro lado. Eu me lembro que eu e a professora Juliana, a gente participava muito de formação docente. E em alguns momentos, a secretaria disponibilizava o tempo para estudo, né? E também para os encontros de formação. Às vezes, acontece de dar esse tempo para estudar, né? Mas, às vezes, também tem um outro lado, o professor não está aberto, né? Então, existe as duas caras da moeda, né? Vamos dizer assim. Mas é muito importante, assim. O Eduardo está colocando aqui que precisam ser traçadas políticas públicas para os profissionais da educação, no tocante às formações contínuas pedagógicas. O contexto de pandemia foi desafiador, verdade, né? Eu tenho até um exemplo, professor, real disso que o Eduardo acabou de destacar, lá no Maracanaú, mesmo com esse processo de pandemia e esse afastamento físico que a gente teve que ter, a gente procurou meios para manter a formação, né? Então, a nossa formação, ela ocorreu assim, como está acontecendo agora, né? A formação, ela foi virtual, né? Onde a gente buscou trazer elementos que a gente iria colocar de forma presencial, a gente meio que adaptou para esse processo de virtualização, né? Para que ele pudesse não ficar distante, né? Em termos do conteúdo, do aparato, para até minimizar as angústias, porque os nossos professores também ficaram muito ansiosos com relação assim, poxa, e agora? Assim, tudo bem, eu já trabalho com tecnologia, mas os meus professores, eles já viam numa cadência meio que moderada. Assim, eles sabiam que tinha o professor do LIEM, mas eles não recorriam com tanta frequência. E agora, com esse processo de pandemia, foi urgente. Então, o professor, principalmente do LIEM, mais do que nunca passou a ser o foco, passou a ter um ponto de atenção maior. E aí ele também veio buscar auxílio em nós, né, que somos os formadores, né? Então, assim, e aí a gente entrou no campo, um trabalho de pesquisa, de estudo, de buscar também elementos para que pudesse ser suporte para o professor do LIEM, para que ele pudesse minimizar lá as angústias dos professores regentes em sala de aula. Então, foi um processo em cadeia, entendeu? A gente ficou buscando elementos para trazer para o professor do LIEM, para o professor do LIEM levar lá para o professor regente em sala de aula, né? Então, assim, é um processo onde a gente está realmente fazendo uma adaptabilidade, e o que é mais crucial é assim, a rapidez com que isso tem que acontecer, né? Acho que o que está pegando mais é porque não tem muito tempo para você planejar, não tem muito tempo para você organizar tudo, não. É por isso que o nome é ensino remoto emergencial, é tudo muito para ontem, né? Então, assim, a gente tem que... E não pode ficar de braços cruzados, não dá para você também achar assim, não dá para fazer nada. Sempre dá, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que recorrer, né? Eu acho que esse que é o grande desafio também nosso, né, enquanto professor, manter, né, ou tentar mitigar, né, esse trabalho de percas, né, nessa questão curricular também, né? É verdade. Eu me lembrei agora de algumas atividades que os professores, as professoras do curso de pedagogia estavam colocando, né, nas atividades das suas disciplinas. E eu me lembro que a professora Andréa até propôs uma elaboração de vídeo, né, e eu até cheguei a ver alguns vídeos que os alunos produziram. E fiquei pensando, que bacana, porque vamos supor que esses professores, esses alunos, né, que já atuam, outros que não atuam, né, que vão na frente,
ter essa possibilidade, né, da prática docente numa escola ou numa instituição de ensino superior, enfim, uma instituição educativa. Essa produção de vídeo, esse olhar da tecnologia, eu acho que vai ser diferente do que os professores que já são formados há bastante tempo tiveram agora nesse momento de pandemia, né? Eu acho que eles tiveram a possibilidade, experienciaram alguns momentos nas disciplinas de produção, né, de recursos digitais, né, de material didático, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns dessas atividades e gostei muito, né? E fico muito feliz, assim, pelo fato deles já começarem a produzir esse tipo de recurso. Eu estava refletindo sobre isso com um outro colega semana passada. Assim, o professor que conseguir passar por esse processo, né, e se readaptar de fato e incorporar essas novas ações, ele passa a ser um diferenciado, né? Qual é o gestor que não vai querer estar próximo de um professor desse? Um cara que consegue fazer uma edição de vídeo, que consegue gravar a sua aula, que consegue ter um cuidado com a questão da luminosidade, enfim, ele passou a ter ferramentas que vão agregar a atuação profissional dele e que isso vai ser valorizado, né? Então, não é o professor simplesmente que estava lá abrindo um livro didático e repassando o que estava no livro didático numa lousa, de forma... Passou a ter outras expertises. Então, essas outras expertises também vai fazer com que ele tenha um olhar diferente, tenha um olhar sobre ele diferenciado. Ele é um profissional diferenciado, porque ele saiu do estado de guerra, digamos assim, e quando ele voltar à pseudo-normalidade, ele já entra com essa bagagem, né, toda diferenciada que muitos não tinham, né? Então, tem esse viés também que a gente precisa dar uma olhada. Não é só as dificuldades, mas também o que elas, né, o que esses professores estão aprendendo com esse processo que está sendo vivenciado. Certamente isso não vai mais se perder, né? Então, assim, o professor que está conduzindo, né, esse processo do jeito que está acontecendo hoje, com essa questão de pandemia, mas que ele está sabendo compreender e entendendo como é que isso pode acontecer, a situação voltar à normalidade, olha o ganho que esse profissional vai ter, né? Então, ele aprendeu a editar vídeo, ele aprendeu a se postar diante de uma câmera, que para muitos isso era o terror, né? Eu vi comentários lá do Maracanaú, do professor dizendo assim, eu não consigo falar para uma tela de computador, entendeu? Se a gente não consegue falar para 30, 40 alunos, por que não consegue falar? Porque são questões que não estavam internalizadas ainda, né? Então, assim, a gente precisa compreender o processo, precisa entender que cada um tem as suas especificidades, né? Agora, quando ela internalizar isso, quando ela absorver esse processo, olha o salto, né, o salto quântico que ela deu em termos de conhecimento, em termos de profissional dela, né, desse profissional. Verdade. Bem, gente, chegamos ao final. Eu acredito que as considerações aqui, né, comentários foram respondidos, né? Aqui nós temos o link de frequência. Só o Eduardo comentou o seguinte, que os gestores escolares também tiveram grandes desafios no ensino remoto. Isso o professor Ailton acabou de apresentar aqui. Realmente tivemos, né, enquanto gestores também, eu até falo para a coordenadora do Núcleo de Educação à Distância lá na Unicris, que eu sou mais professora do que gestora, mas eu acho que até na educação à distância, que a gente já se utilizava dos recursos, mesmo com essa situação de pandemia, tivemos, sim, angústias, foi angustiante para a gente, né? Nós tivemos um momento que nós tivemos que parar para ouvir os nossos alunos, isso foi dado para eles também, né, porque a preocupação que a gente tinha das coisas darem continuidade, né, alguns disseram assim, mas a gente já está na educação à distância, a gente não deveria ter problemas. Sim, tivemos com emocional, tivemos com gravação no estúdio, né, porque as nossas videoaulas são gravadas no estúdio. E aí, nós passamos a gravar em casa,
Quer dizer, olha o aspecto de mudança. Ah, mas não parece ser a mesma coisa? Não, porque a gente fica com aquela aflição, como eu estou agora. Eu estou aqui aflita porque minha conexão não está muito boa. E eu estou caindo, está oscilando. Então, quando a gente estava gravando, o mesmo sentimento aflorou, né? Será que está gravando direito? Eu, por várias vezes, tive que reiniciar minha gravação, porque eu gravava um pedaço e dizia, não, será que foi gravado mesmo? Voltava e regravava. Então, aquele cuidado que a gente sempre tem, né, na educação, eu acho que em todas as áreas, né, aquele cuidado de estar fazendo direitinho, para que o outro perceba e compreenda da melhor forma possível. Professor Ailton, suas falas finais, para a gente encerrar essa sessão e passar para a próxima. Perfeito. Sim, então, antes de mais nada, eu quero novamente agradecer, professora Carla, pelo convite de estar aqui com todos vocês. É um tema que eu particularmente gosto muito, que é exatamente essa questão da educação à distância, tem um envolvimento muito forte com essa modalidade, e destacar também que, assim, embora a gente esteja vivendo esse processo todo, a gente pode tirar alguns proveitos, né? Então, todos que estão aqui presentes, né, procurem desenvolver a questão da solitude, né? O que é isso? É você ver o que é que pode tirar de proveito disso tudo, né? A questão da ressignificação. Porque se você também ficar muito atrelado à questão só das dificuldades, se você, por exemplo, abrir a televisão, o noticiário diário é só para falar sobre o Covid e tudo mais, não estou dizendo para você ficar alienado, mas pelo menos para você filtrar, porque senão você vai ter, isso que a professora acabou de destacar, os aspectos emocionais vai poder interferir bastante nisso, né? Então, você tenderá a ter mais arranhaduras desse processo se você se retroalimentar, né, desses noticiários, dessas informações que constantemente estão colocadas. Então, filtra tudo isso, busca desenvolver outras habilidades, busca novos conhecimentos, para que você possa aproveitar esse momento também, né, e não ficar só com saldo negativo, ter lucro também em termos de aprendizagem, em termos de novas habilidades que pode ser desenvolvida, enfim. Acho que é por aí que a gente tem que também dar processo de ressignificar, vai muito nesse sentido. E, do mais, agradecer e dizer, professora, que pode contar comigo, sempre que eu tiver, né, no foco que você precisar, eu estou à sua disposição, e de todos que também estão aqui e quiserem desenvolver mais alguma coisa comigo, a gente pode, né, a professora tem meu acesso, meus dados, a gente pode bater essa bola aí e desenvolver vários trabalhos juntos. Muito obrigado. Obrigada. Então, a gente encerra essa sessão e vamos, agora são 9h08, né? A próxima sessão inicia às 9h15, então eu vou pegar esse tempinho para a gente tomar água, né, sair um pouquinho, e aí a gente retorna às 9h15, com o tema debate sobre diversidade, desigualdade e diferença, questões de gênero na escola. Quem vai mediar essa sessão vai ser a professora Juliana e o professor Dário, que é o convidado, né, que a professora Juliana trouxe aqui para a gente. Tá bom? Então, a gente vê daqui a pouco.